Olá, meu nome é Natasha, eu sou nutricionista. Hoje eu vim falar um assunto meio polêmico, mas eu acho que precisava ser falado, né? É sobre um pouco dessa rixa entre vegetarianos, onívoros, ou vegetarianos e veganos, ou entre veganos e veganos. E queria mostrar um pouco do lado de cada um, para ver se a gente consegue resolver um pouco dessa rixa que tem entre esse pessoal. Primeiramente, né, entre onívoros e vegetarianos, né, vegetarianos no geral, vegetarianos ovo-lactos, restritos, enfim, de forma geral. Os onívoros acabam falando, né, que vegetariano é muito chato, vegetariano milita demais. Por que isso normalmente ocorre, né? Quando a gente se torna vegetariano, normalmente a gente vai atrás, né, de muitos vídeos para aprender, para saber mais sobre essa informação. E a gente acaba vendo muito dessa questão da realidade, né? Então, sobre questões ambientais, toda essa prática de alimentar, né, de se alimentar de produtos de origem animal, acabam causando para o planeta o sofrimento que é para esses animais. E os animais, eles não conseguem se expressar, né? Eles não conseguem se comunicar. Então, a gente acaba tentando fazer esse papel, né, da voz do animal, né? Tentando fazer com que mais e mais pessoas se tornem vegetarianas. Então, é esse sentimento. É por isso que as pessoas acabam fazendo isso, né? Tentando militar e transformar mais e mais pessoas em vegetarianas. Quase o pessoal fala, é uma testemunha de Jeová, enfim. O pessoal faz várias piadinhas, né? Mas é esse sentimento que a gente tem. A gente quer tentar fazer a diferença e tanto nessa questão ambiental quanto na causa animal. Então, é por isso que vegetarianos acabam militando tanto. Mas, agora, pros vegetarianos, né? A gente tem que entender que muitas vezes, dependendo da forma que a gente está passando essa informação, pode ser vista de forma negativa. Primeiro, com essa questão de encheção de saco, né? Então, às vezes, se a gente já passou essa informação para essa pessoa, a gente não precisa ficar insistindo, né? A gente já passou essa informação. Então, às vezes, saber pontualmente o que tu deve fazer. Se tu quer, sei lá, eu tenho um super amigo e eu quero muito que ele se torne vegetariano. Primeiro que é uma escolha pessoal dele, né? Mas a gente tenta chamar os amiguinhos pro lado vegetariano da força. O que eu deveria fazer, então, para ajudar esse meu amigo? Né? Às vezes a pessoa fala, eu queria muito ser vegetariano, mas eu não consigo porque... Vamos pensar em algumas coisas que podem acontecer, né? Eu não tenho tempo para cozinhar e eu não tenho muito dinheiro. Como é que eu posso ajudar? Em vez de só ficar militando, né, só ficar falando, porque tem que ser assim, porque o mundo acontece isso, em vez de só fazer isso, eu posso, por exemplo, procurar receitas práticas e baratas e passar para esse meu amigo, ou eu fazer a receita e dar para ele comer, isso aqui eu fiz em 10 minutinhos, é vegano, é nutritivo, e olha só, ficou super gostoso, o que você acha? Né? Então, às vezes, a pessoa nem se transforma em vegetariana, mas ela modifica algumas refeições porque ela gostou daquela refeição que você mostrou. Ou então, assim, olha, eu tenho três contatos aqui de pessoas que fazem marmitinhas veganas, baratinhas, e é só ligar, ele chega na tua casa. Então, assim, vai ajudando com essas dicas, porque é muito mais válido, né? Tu consegue conquistar muito melhor a pessoa dessa forma do que ficar criticando, apontando o dedo. A partir do momento que você critica alguém, a pessoa já cria uma barreira, né? Ela cria uma barreira de tipo, não gostei dessa informação, e daí ela já começa a te olhar de outra forma e não aceitar tão bem a informação que você passa pra ela. Então, tá tomando muito cuidado com esse negócio de você tem que ser assim, você tem que fazer desse jeito, porque ninguém é obrigado a nada, né? Então, por máximo que a gente entenda que o meio ambiente precisa disso e que os animais, né, tem toda essa questão que é muito complicada, a gente tem que entender muito bem como é que a gente vai passar essa informação. Sobre vegetarianos e onívoros, eu acho que é mais essa questão mesmo, né? Então, ver como é que a gente pode ajudar essa pessoa e não ficar criticando ela. E sobre a rixa entre vegetarianos e veganos, né? Então, algumas pessoas ficam assim,
Ai, porque, por exemplo, um vegano para um vegetariano. Ai, porque tu já tá há 5 anos vegetariano, vai virar vegano quando? Porque tu sabe que come leite, isso e aquilo. Tu sabe que a indústria do ovo também. Enfim, e ficar julgando essa pessoa. Vou contar um pouquinho da minha história pessoal, tá? Eu virei vegetariana em 2009 e eu só consegui concretizar meu veganismo depois que eu terminei a minha graduação. E isso aconteceu em 2017. Olha quanto tempo eu demorei pra deixar, né, todos os produtos de origem animal. Por que isso aconteceu? Eu trabalhava na época. Nesse meio termo eu tentei ser vegana várias vezes e eu acabava voltando porque eu não tinha muito dinheiro, então minha alimentação era muito à base de ovo, eu não tinha tempo pra nada, inclusive na época eu dormia 4, 5 horas por dia, às vezes menos, porque eu não dava conta de estudar e trabalhar e era muita coisa pra fazer e enfim, a alimentação já tava toda ruim. Então, imagina se eu largasse, eu não consumisse nem o ovo, que era uma alimentação, na época era o que eu conseguia, porque era barato, prático e era o que dava e foi o que deu. Infelizmente, né, agora que tá começando a ter mais locais que vendem comida vegetariana, vegana, e muitos locais ainda são caros em relação a isso. Mas agora tá tendo mais locais, né, que fazem comida caseira, que entregam em casa, enfim. Hoje ainda tá tendo um pouco mais dessa pegada e eu acho que cada vez mais, né, porque a gente tá crescendo, mas na época da minha faculdade, infelizmente não tinha muito isso e eu realmente não tinha condição. Então, e por isso eu acabei indo e voltando tantas vezes. E sinceramente, eu acho que se eu tivesse falado, não, vou ser vegana mesmo e não consumido nem ovo naquela época, eu teria me desnutrido ainda mais do que eu me desnutri. Por questão mesmo, né, da questão psicológica, falta de tempo, enfim, não era a hora. Então, tentar entender o outro, né, tentar entender o que ele tá passando, tentar entender que é um processo, né, não é todo mundo que tá preparado pra deixar tudo, não é todo mundo que tá preparado pra ter uma mudança assim tão grande. A gente sabe, não é tão difícil assim substituir, mas também não é muito fácil, né? Então se a pessoa já tá num dia a dia que tá complicado, ela já não tá conseguindo lidar direito nem com as coisas pessoais dela, a gente tem que se colocar no local do outro, né? Eu acho que o ser humano, né, hoje em dia a gente tem muito esse negócio de apontar o dedo, muito esse negócio de julgar, mas a gente tem que entender que pra saber como é ser o outro, só sendo o outro, né? Então a gente não sabe o dia a dia que a pessoa leva e como é que é estar dentro daquela pessoa, tendo a mente daquela pessoa, o corpo daquela pessoa, pensando como aquela pessoa pensa. Então, é muito complicado a gente estar julgando. E vale de novo o mesmo o conselho que eu tinha dado em relação ao onívoro. Pergunta pra pessoa o que tá difícil, né? Por que tu não tá conseguindo transicionar? É só porque tu não quer? Eu amo queijo. Passa receita de queijo, né? Ou receitas mais baratas, mais em conta. Você faz uma receita de queijo e dá pra pessoa. Quem sabe ela se impressiona e fala, nossa, ficou muito parecido, então eu realmente não preciso de queijo, né? Cria essa quebra de realidade na pessoa, né? Uma quebra de, eu não posso, de uma forma positiva, né? Então, a gente ganha muito mais acolhendo do que realmente julgando, né? Outra questão, que eu acho que é ainda um pouco mais pesada, que é dentro do próprio veganismo ali, né? Dentro dos vegetarianos com os próprios veganos com veganos, vegetarianos com vegetarianos, que é em relação a marcas. Isso é bem pesado, né? Tem muito, vegano mais radical, vegano menos radical. Eu acho que isso não se trata muito de questões radicais, né? Como eu já falei aqui, e muita gente já sabe, né? Pra mim, radicalismo é fazer mal ao outro. Então, radical pra mim é quando a gente age sem pensar no outro, né? Fazendo mal ao outro. Então, pra mim, isso que é radical. Mas, em relação à marca, né? Qual é o problema? Que rixa é essa que existe? Muitas pessoas falam, eu sou vegano, eu só posso comprar em marcas de produtores que só produzem coisas veganas, de produtor pequeno, né?
E tem outros que já, ai não, eu vou comprar de marcas, eu não posso falar marca, gente, desculpa. Mas enfim, de uma marca grande que também vende outros produtos, que exploram, que vendem outros produtos que possuem coisas de origem animal. Então o que eu devo fazer, né? Tô me tornando vegano, o que eu devo fazer? A gente sabe, né, que o ideal, né, para o planeta, o ideal, questão de sistema, ideal seria a gente sempre estar ajudando o pequeno produtor, ajudando pessoas que já nascem, né, com toda uma filosofia bonita, né, uma filosofia bem enquadrada, já em prol aos animais, em prol à sustentabilidade, em prol a meio ambiente, em prol a coisas boas e positivas, né? E tem outros que falam, ai não, mas se a gente estiver consumindo esses produtos de veganos, né, que não vão nada de origem animal, mesmo de marcas que exploram, essa marca vai modificar para atender a demanda e acabar vendendo mais produtos veganos. Eu não desminto nenhum dos dois, tá? Eu acho que isso é questão de crença. Eu acho que realmente a marca vai mudar, mas eu ainda acho que o ideal seria a gente ajudar o pequeno produtor, porque eu também não gosto tanto dessa questão de capitalismo e exploração, e aí vira uma empresa gigante, e aí vai ter várias pessoas trabalhando para sustentar aquela empresa. Então eu acredito que é muito mais bonito se for, né, uma produção própria, que a pessoa vai estar dando mais atenção àquilo, não vai ter outras pessoas trabalhando para ela. Mas aí também tem a questão de geração de emprego, né? Então tem muitas questões aí dentro. Mas o que eu mais gosto de pontuar é, se você pode ajudar, né, e comprar somente dessas empresas mais sustentáveis, gente, que ótimo, que maravilhoso. Mas imagina alguém que acabou de se tornar vegetariano, alguém que ainda tá tentando se adequar a várias coisas, tu apontar o dedo e falar pra ela, não, tu não pode ir no shopping e comprar tal lanche, porque ele também produz tal coisa e é exploração. Você é vegano, você não pode. A gente já tem uma barreira muito grande, né, da pessoa se tornar onívora para vegetariana ou de vegetariana para vegana. Se eu apontar o dedo pra pessoa e falar, você não pode fazer isso, cria ainda outra barreira. Então, assim, eu acho que o ideal seria a gente comprar desse pequeno produtor, claro, óbvio, né? Desse produtor mais sustentável, desse produtor que tem toda uma filosofia bacana, com certeza. Mas julgar a pessoa que não faz, eu já acho errado, tá? Então, assim, de novo, né? A gente não sabe como é que tá a vida da pessoa. Eu não posso julgar porque ela comprou isso ou aquilo, né? Porque ela fez de tal forma. Se você quer ajudar, né, essa pessoa a mudar, mostra as marcas que são super legais, que tem essa filosofia bacana, que a pessoa pode estar comprando, em vez de só falar, você não pode comprar dessa, porque isso e aquilo, né? Mostra esse leque de outras opções, né? Apresenta essa informação de uma maneira legal, de uma maneira positiva, não apontando o dedo na cara e falando que a pessoa não pode fazer, né? Então, assim, eu acho que o vídeo praticamente todo se resume a tente ajudar a pessoa com o que ela acha que tá faltando, com pontos que ela não tá conseguindo, em vez de julgar a pessoa. Acho que tudo se resume a essa frase. Eu podia ter... Vou jogar esse vídeo fora e vou botar só essa frase. Ai, gente, mas era isso, tá? A gente sabe que tem muita rixa em relação a SBB, por exemplo, né? Ai, aceitar dinheiro de não sei o que, e suporte de não sei o que. É complicado, né? Já deu vários probleminhas, a gente sabe que algumas coisinhas não ocorreram do jeito mais ideal que poderia ter ocorrido, mas a gente sabe que, né, poxa, eles fizeram um guia alimentar, eles têm uma voz muito grande, eles estão fazendo bastante trabalho para ajudar também, para aumentar essa população vegetariana. Então, assim, tem uma frase, né, que eu ouço muito dos vídeos, principalmente da Marifase, da Morinutri, que é primeiro feito, depois a gente tenta a perfeição,
né? Então, primeiro vamos fazer acontecer. Então, o vegetarianismo, ele tem que crescer, ele tem que aumentar. E aí, depois, a gente deixa mais perfeitinho o que realmente... essas coisinhas que faltam, né? Então, a nossa tá crescendo, óbvio, né? A população vegetariana tá crescendo, tá crescendo os adeptos. Provavelmente, né, já tá na hora de a gente falar e conversar sobre vários pontos, mas nunca julgando a pessoa, nunca colocando mais peso para ela segurar, nunca causando essa angústia que talvez faça a pessoa recuar e falando, nossa, que saco esse grupo, nossa, que saco esse tipo de gente, porque isso acaba só prejudicando ainda mais a causa, tá? Então era isso o meu conselho que eu tinha pra dar hoje. Acho que eu falei coisa pra caramba, acho que eu repeti algumas informações, mas era isso, gente. Obrigada. Se tiverem alguma ideia de coisas que precisam ser faladas, de alguma ou informação nutricional, enfim, se tiverem alguma ideia de vídeo ou postagem, fala aí comigo, vamos conversar, me chama nos comentários, chama inbox e deixa um likezinho se você achou esse vídeo importante. Obrigada!